A avaliação desse jogo, né, Gilmar? O Giovanni falou também bem aqui, no primeiro tempo muito igual, até superior das frequências, com situações de gols. E no segundo tempo, aquele gol sofrido, e daí a tentar da busca, correr atrás sempre é difícil, você fala isso, né? Atrás, sair atrás, ainda mais fora de casa, é complicado. Enfim, a tua análise desse jogo. Um jogo muito igual, muito parelho. No primeiro tempo a nossa equipe controlou melhor o jogo, teve duas situações aqui pelo lado direito com o Mailton, que a gente poderia ter feito o gol, e uma situação clara do Marcinho. Então a gente produziu mais no primeiro tempo, não proporcionamos ao adversário nenhuma situação, o Léo não fez nenhuma defesa, então foi um jogo controlado, onde a gente foi superior, e era um jogo muito mental porque é um confronto direto e também era um jogo muito tático. Então naquele momento que nós estávamos melhor no primeiro tempo, se a gente tivesse feito e o C não joga no futebol, teria mudado a história do jogo, porque a nossa proposta de jogo era aquela, jogar em velocidade dentro da plataforma de jogo, e a gente não teve a capacidade de fazer o gol. No segundo tempo o Novo Horizontino voltou melhor, mas mesmo sem criar muitas situações, tiveram uma triangulação pelo lado direito, onde eles fizeram o gol, depois eles baixaram a linha e a gente foi fazendo as trocas, e quando o adversário baixa a linha, que a gente precisa vencer, faltou a característica principalmente daquele jogador com presença de área. Então hoje nós temos 10 jogadores no departamento médico e 3 deles são centroavantes com presença de área, e aí dificultou porque a gente só queria espaço para jogar em velocidade, mas o adversário baixou a linha e não dava esse espaço. Então a gente criava situações até no último terço por dentro, pelo lado de campo, mas a gente não conseguia concluir por conta da característica que faltava na nossa equipe nesse momento. Gilmar, quanto que está atrapalhando esse departamento médico que tem 10 jogadores, mas entre eles tem o Bruno Leonardo, o Getúlio, o Mário Sérgio, tem Tomás Bedinelli também, jogadores que são experientes, que têm uma técnica um pouco acima no elenco. Quanto que está atrapalhando nesses jogos, principalmente nesses momentos decisivos? Bom, a gente venceu em casa com essa mesma equipe, né? Porque a gente fez o gol cedo e depois o jogo ele se desenhou para nós. Então o que a gente tem que entender? Quando os adversários baixam a linha e fazem um gol, se a gente não tem aquele jogador com presença de área, dificulta muito. Então lá tem o Herbert, tem o Getúlio e tem o Mário Sérgio, que são esses jogadores com essa característica, diferente do Kaique e do Maílson, que são jogadores mais de movimentação. E no meio campo, 5 jogadores, né? O Tomás, o Vinícius, o Pedro, o Perso, agora esqueci de mais um, mas são 5 jogadores. Inocêncio, o Bruno Leonardo, então, enfim, são 10 jogadores que estão lá, que têm um peso muito grande contra um adversário que nas últimas 2 temporadas lutou por um acesso. Então, nós temos que buscar alternativa nas categorias de base, dentro de uma proposta de jogo, mas quando o adversário baixa a linha, a gente fica refém desses jogadores com essa característica, com presença de área, para ter a gente até teve esse volume no segundo tempo, mas quando essa bola precisa fazer um cruzamento, não tem esse jogador com essa presença de área, de bom cabeceio, da última bola lá. Então, por conta dessa característica, esses jogadores estão fazendo falta, principalmente nessa situação. O mês, a gente já falou numa coletiva aí que é no jogo a jogo, mas no mês tem mais 3 jogos. O serviço de casa, a identidade da Arena Condá, o tempo agora, 10 dias aí para o próximo jogo, Ferroviária, vencer, fazer aquilo que o Juventude está fazendo, porque aqui fora sempre é mais difícil, né, Gilmar? Sim, agora esse jogo não volta mais atrás, nós temos que preparar bem a equipe para vencer o nosso próximo adversário. Mas já conversei com as atletas e é uma situação que tem me incomodado no campeonato. Minhas equipes normalmente elas jogam bem fora de casa, pontuam mais, então a gente tem que buscar esse resultado, aprender a jogar fora de casa também, porque em algum momento, se a gente tiver um tropeço em casa, as coisas elas vão ficar difíceis. Então a gente não pode ficar refém só do desempenho e só do resultado em casa. É um campeonato muito equilibrado, que nós temos que mostrar essa nossa postura fora de casa também,
a grandeza que é a Chapecoense. Então nós temos que melhorar nesse aspecto fora de casa. Internamente a gente sabe disso. Esse jogo não volta mais atrás, preparar bem a equipe para vencer o Ferroviário na segunda-feira. O Dalpozo, trazendo um outro ponto da coletiva também, você citou há pouco o Mário Sérgio, a importância dele, né? A gente soube durante a semana que o futebol japonês tentou investir mais alto ainda para tentar tirá-lo aqui da Chapecoense. Você teve uma conversa com esse jogador, até onde sabe ele fica na Chapecoense, e quanto que é importante a diretoria do departamento de futebol, o Maringá, ter feito um esforço a mais para segurar o Mário Sérgio, que pelo grande momento atrai o olhar do exterior. É normal, né? Os jogadores chamam a atenção individualmente, tem outros jogadores que estão chamando a atenção pelo bom desempenho da equipe e individual também. Mas o caso do Mário Sérgio, eu conversei com ele e fui muito claro na minha posição, né? Eu não quero perder nenhum tipo de jogador, como a diretoria também, então a diretoria está fazendo um esforço para chegar, para que esses jogadores permaneçam e a gente não perder nenhum jogador na janela. Além disso, nós estamos em busca no mercado de mais um centroavante, mais um atacante, mas se fechar a janela e a gente não perder nenhum jogador e recuperar para a sequência, vai ser muito bom. Então é um jogador que estava muito bem, né, antes da lesão, né, pela característica dele, presença de área, um jogador que finaliza bem, que vive, eu acho que o melhor momento dele também. Então é um momento bom individual do Mário e coletivamente também é um jogador que faz muita falta nesse momento.